muito boa noite, seja bem-vindo ao programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, sexta-feira, 14 de março de 2014, estamos mais uma vez aqui ao vivo pelos canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, apresentando o programa do SIMP, sob a nossa responsabilidade, claro, do Sindicato dos Municipários, onde inicialmente saúda, em especial, a todos os colegas servidores públicos da Prefeitura de Pelotas e, consequentemente, a comunidade pelotense, que além de assistir a programação diária aqui pela TVC, é a mesma aí que recebe a prestação dos serviços dos servidores públicos de Pelotas. Então, um grande boa noite aí especial. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. E, como vocês já sabem, o nosso programa vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras aqui pela TVC e depois nós disponibilizamos a gravação deste programa ao vivo através de todas as nossas mídias eletrônicas, que seja através do site, do Facebook, contatos de e-mail, a gente sempre oportuniza para que as pessoas possam rever o programa, ver quem perdeu de assistir ao vivo. Muitos colegas também não possuem TV a cabo, mas têm acesso à internet, então o SIMP possui a mais variada rede de acesso aí para poder acompanhar o programa de TV do SIMP. Então, comecemos aqui pelo nosso site, www.simpelotas.com.br. Nosso site onde a gente quase que diariamente atualiza com novas informações, novas matérias, com as demandas da categoria, enfim, sempre de forma atualizada e de fácil acesso. Então, visite diariamente a página do SIMP, www.simpelotas.com.br. À esquerda do menu de entrada do nosso site, conforme você visualiza a nossa página, no canto superior esquerdo fica o vídeo do último programa de TV realizado ao vivo aqui nas sextas-feiras. Então, geralmente por segunda, no máximo terça, já está lá o vídeo disponível no nosso site. Também temos o nosso contato de e-mail, simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe na sua caixa de entrada as mensagens, as matérias, as informações do SIMP, é sinal que você não tem o seu e-mail ainda cadastrado conosco. Então, mesmo que você tenha colocado o seu e-mail numa lista de assembleia ou que porventura não possa ter sido cadastrado, mande para o e-mail do SIMP solicitando a inclusão do seu e-mail para que receba as informações e as mensagens, pois as matérias e informes que produzimos, nós enviamos primeiramente para todos os nossos mais de 1.500 contatos de e-mail, para aí sim, posteriormente, enviar para a imprensa em geral. Você também pode seguir os passos do SIMP através do Twitter, twitter.com/simpelotas. Todas as nossas matérias são compartilhadas através também do Twitter. Todos os vídeos produzidos pela entidade SIMP, seja em situações de assembleias, mobilizações, audiências públicas, festas, demais eventos, e todos os programas de TV aqui do SIMP estão todos eles lá postados no nosso canal de vídeos no YouTube. Para achar esse canal de vídeos, é só você acessar youtube.com/simpelotas. Lá tem inclusive todos os programas de TV de 5, 6, 7 anos atrás, com todas as matérias e informações que aqui foram veiculadas pela TVC. E também pelo Facebook, você pode ter a oportunidade de curtir, compartilhar, comentar todas as matérias e informações do SIMP. Como eu já falei, primeiramente elas vão para os nossos contatos de e-mail, para o nosso site. Do nosso site as matérias são compartilhadas através das demais redes, a exemplo do Twitter e do Facebook. Lembrando também que a sua participação é muito importante para o nosso programa e isso se dá através do envio de mensagens de texto do SIMP. Se você tem uma crítica, uma dúvida, uma sugestão, até às 19h55, você pode enviar a mensagem para o número 9122-8820. Então, para o 9122-8820, que encontra aí na tela, é o número que você
vai interagir conosco aqui ao vivo e, dentro da possibilidade, vou lendo as mensagens. Tanto que eu vou ler aqui as mensagens remanescentes de quem nos enviou no programa passado, já vou responder aqui de bate-pronto, não deu em virtude de tamanha pauta. Hoje o nosso programa está muito legal, muito informativo. Nós temos aqui vídeos produzidos por nós hoje pela manhã. Fomos lá acompanhar a Escola de Educação Infantil Vinícius de Moraes, que estava fechada aí por questões de insegurança e devido a um dos vizinhos ali da escola, dos fundos da escola, ter feito uma abertura que dá acesso direto ao pátio, enfim, colocando em risco aí a integridade não só dos servidores, mas dos alunos, da comunidade escolar aí, dos pais, inclusive, um problema aí que se arrasta desde janeiro, na verdade desde o ano passado, quando a diretora de lá, inclusive, foi agredida e outros servidores que já tiveram ameaças até pelo lado de fora da escola, e é um problema que vem se agravando há muito tempo, não vinha sendo solucionado. A escola, como eu falei, esse ano procurou a SMED em janeiro, procurou em fevereiro, nada solucionado, aí agora em março também, aí o SIMP publicou matéria, solicitou reunião com o prefeito, tem uma série de ações que culminou aí na execução dos serviços hoje, mas até que isso ocorresse, teve uma grande novela. Então, fique conosco aí que eu vou estar mostrando imagens de tudo que aconteceu hoje pela manhã, né, lá na Escola Vinícius de Moraes. Temos vários outros itens de pauta, vamos mostrar fotos aqui também do descaso da Secretaria de Educação com as escolas. Na verdade, a educação em Pelotas está um caos, né? Falta de merenda, pátios com grama alta, falta de professores, falta de motoristas no transporte escolar da colônia, enfim, né? O problema totalmente generalizado. Falta de segurança, escolas sendo arrombadas, assaltadas, professor, servidor chegando na escola, sendo interpelado por bandidos, enfim, está muito difícil a questão educacional. E vamos também estar tocando, claro, na sequência, aí a ação do Ministério Público, o Ministério Público aí motivado por aquela audiência pública, motivado também por uma representação do Dr. Wilson Farias, motivado pelas denúncias do SIMP, seja em jornal, seja na televisão, aqui no programa de TV do SIMP, seja na própria audiência pública, enfim, né, praticamente quase ninguém concorda com uma empresa ser contratada aí pela prefeitura por R$2.150.000 em torno para projetar, né, um sistema de gerenciamento, um sistema de desenvolvimento para que melhore a qualidade do ensino em Pelotas, o desenvolvimento da educação básica, Pelotas, para que a mesma saia da 33ª colocação e diminua, para que ela se aproxime das cidades do estado do Rio Grande do Sul que tem melhor índice de educação, mas aí fica difícil, né? Como melhorar a educação em Pelotas pagando 2 milhões para uma empresa, se tu tens escolas com container, tem escolas sendo arrombadas, assaltadas, sem professor, o sistema de merenda não chegando nas escolas por falta de equipes para atendimento, insegurança nas escolas com os roubos, os assaltos, o não pagamento do piso dos professores, os demais trabalhadores em educação, todo mundo ganhando menos do que salário mínimo, quer dizer, é um absurdo, né? É uma outra cidade, tu como gestor contratar uma empresa a todo esse valor, tu vendo todos os demais problemas que antecedem isso e que não tem como melhorar a educação em Pelotas, não dando esse suporte mínimo e básico. Mas vai ser tema aqui do programa. Também vamos abordar aqui sobre a Guarda Municipal, vamos abordar sobre os trabalhadores da Secretaria de Justiça Social e Segurança, recebemos respostas tanto do Executivo como da secretária Clésis. Também estaremos falando aqui da Greve Nacional da Educação semana que vem, a Assembleia da Educação Infantil também daqui a um tempinho, e também sobre a Assembleia de Database e outros temas de relevância para a categoria. Quero inicialmente mandar um grande abraço para o seu Lucas, que está sempre nos assistindo. Seu Lucas, um grande abração para o senhor, está sempre lá no SIMP, né? Sempre mexe comigo lá que a gente está bonito na TV, né? Na verdade, não tem como ficar bonito aqui se o apresentador não é bonito, né, seu Lucas? É bondade sua. Então, na verdade, um grande abraço para o seu Lucas, que está sempre aí na audiência. O Mastro Antônio, João Mastro Antônio também está sempre nos acompanhando, embora já fazia um tempo que não se apresentava, né? O João Mastro Antônio sempre perguntando sobre os aposentados, que sempre está na pauta do SIMP, sempre levada, inclusive, demandas na database, e não vai ser diferente agora em maio. Uma pena que os gestores não têm, e gestores, quando eu falo, são os prefeitos que passaram ao longo do período no plural, não veem com bons olhos os aposentados, sejam eles estatutários ou seletistas.
Então eu vou começar aqui o programa lendo umas mensagens que ficaram pendentes na semana passada. O final 9085 havia nos pedido para que a gente visitasse lá o setor da merenda, que nós iríamos ficar impressionados com o que tem de alimentos, né, frutas, verduras, enfim, lá no depósito do setor da merenda, na Professora Araújo, e que não chega nas escolas. Até a RBS fez aí durante toda a semana, hoje, ontem, quase todos os dias, reportagem mostrando sobre como está a educação em Pelotas, né? O que não é uma novidade. O SIMP há anos traz vídeos aqui nesse programa, denuncia no jornal, frequentemente se reúne com o secretário de educação, com o prefeito, com vereadores, enfim, mas realmente o problema está cada vez mais se agravando, não está amenizando, não está melhorando, né? A gente não teve como ir lá filmar, porque foram muitas demandas essa semana, né, esse problema aqui envolvendo a Vinícius de Moraes e várias outras demandas, mas com certeza semana que vem eu vou estar lá para filmar. Outras escolas também que a gente ficou de ir, tem secretarias que também a gente está agendando para visitar, para mostrar as condições de trabalho. A gente já trouxe vídeos aqui recentemente, lá do pessoal da vigilância sanitária, do local onde é lotado, ou são lotados os colegas, junto ao prédio da Secretaria de Saúde, que fica na rua Lobo da Costa, entre a Baltazar Brum e a Marcílio Dias, próximo ao IFSU. Mostramos as péssimas condições de trabalho estruturais do prédio. Os bombeiros fizeram vistoria, o SIMP já mandou ofício e até agora os bombeiros não nos respondem o que resultou dessa vistoria, o que os bombeiros irão apontar quanto às péssimas e precárias condições. Então a gente aí está com uma agenda muito grande, mas nós vamos sim, e estamos fazendo semanalmente visitas em vários locais de trabalho para registrar as condições, muito além da educação, outras secretarias, Secretaria de Obras também, inclusive. Trouxemos há pouco tempo no programa o estado lá dos agentes de trânsito, das suas condições de trabalho também, enfim, né? Esse é o nosso trabalho, denunciar e encaminhar a solução. Só que quem tem que mostrar boa vontade e efetivamente encaminhar a solução é a Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, com certeza, a gente vai estar visitando a merenda, embora, como eu falei, a RBS mostrou imagens lá do setor da merenda, onde a responsável lá pela merenda, pelo setor, informou que os alimentos possuem, eles têm lá, embora quando tem feijão numa escola não tem arroz, quando tem arroz não tem feijão, quando manda os sucrilhos não manda o leite, e por aí vai. E a resposta que ela havia dado na referida entrevista lá é que existem apenas 3 equipes para entregar toda a merenda para 108 escolas e que, em virtude do feriado de carnaval que teve agora e com os 3 dias de greve que terá semana que vem, só a partir de quinta-feira é que seria normalizada a situação. Mas esse problema ocorre praticamente ao longo do ano inteiro. O ano passado era pleno setembro, outubro, várias escolas de educação infantil não tinham nem chocolate em pó para colocar para as crianças no leite, ou era leite puro, ou tinha que colocar nesse café, né, café, na verdade, e por aí vai, né? O problema, na verdade, ele apenas vem se arrastando, e os professores e funcionários, consequentemente, sofrendo essas mazelas. Tanto que a gente está trazendo vídeos hoje aqui para comprovar essa outra cara de Pelotas que diz que tem, né? A Janete nos mandou mensagem no programa passado também, perguntando se pode ser descontados dias de paralisação. Toda paralisação ou greve ocorre a possibilidade, sim, de ter o corte do ponto, porque não trabalhou naquele dia. Só que, sempre que ocorre uma paralisação ou greve, Janete, o SIMP, ao final da mobilização da greve, sempre reúne-se com a prefeitura para quê? Para justamente possibilitar a compensação desses dias de paralisação e greve. Ou seja, para o trabalhador ter a oportunidade de compensar aqueles dias, não ser descontado nada do seu contra-cheque e ele está repondo aqueles dias. E em se tratando, se for de educação, Janete, a educação sempre recupera, porque obrigatoriamente tem que cumprir as 800 horas aula, os 200 dias letivos, então sempre são recompostos. Há possibilidade de corte-ponto? Sim, mas não é o diretor que determina o corte-ponto, não é o chefe do setor lá da secretaria tal que determina o corte-ponto. É sempre o sindicato que representa a categoria que discute, na verdade, com a prefeitura lá no final das mobilizações. E aí sim é que são feitas as tratativas para compensação desses dias, Janete. E temos aqui também
mais uma mensagem do programa passado, que eu estou colocando em dia aqui as mensagens do programa passado. Boa noite, não vi o programa desde o início, no caso o programa passado, mas está lá postado no site do SIMP, mas gostaria de saber sobre as reuniões pedagógicas da educação infantil fora do horário de serviço. Eu expliquei isso aqui no programa passado, bem detalhado até, que o secretário havia na época, o ano passado, mandado um ofício para o SIMP, dizendo o porquê que as reuniões pedagógicas das escolas de educação infantil tinham que ser feitas fora do horário de serviço. Porque existe uma lei federal, que é onde aponta as 800 horas de atividade também dentro da educação infantil, os 200 dias também de atividade da educação infantil, se equiparando com ensino fundamental, inclusive, e dentre essas exigências também tinha ali que escolas de educação infantil que trabalham em turno integral, que é o caso de Pelotas, manhã e tarde, 8 horas corridas, devem prestar no mínimo, diariamente, 7 horas de serviço. Então, na ideia do secretário, se uma escola tem que oferecer no mínimo 7 horas de serviço, sendo que ela trabalha num universo de 8 horas, não tem como fazer reunião pedagógica em dia de trabalho, já que a lei federal obriga 7 horas de trabalho. Então, teria que ser fora do horário de serviço, poderia ser dia de semana, mas aí as reuniões seriam realizadas praticamente à noite ou nos sábados. Só que aí na época nós contestamos o porquê dessa decisão. Ele disse que essa decisão e o calendário escolar 2014 foi apresentado para todas as diretoras de educação infantil e que na referida reunião, está no ofício que ele nos mandou, e que na referida reunião as diretoras aprovaram e inclusive elogiaram a iniciativa. Isso são as palavras do secretário. A gente tem recebido diversas ligações de direções reclamando dessa imposição e em virtude disso, o SIMP já passou essa semana aí nas escolas aí, largando o cartaz da Assembleia dos Trabalhadores e Professores da Educação Infantil. É uma assembleia específica da Educação Infantil. Dia 26 de março, lá no auditório do Colégio Municipal Pelotense, auditório externo, com primeira chamada às 9 e a segunda impreterivelmente às 9h30. E é para tratar como pauta calendário escolar. Porque o secretário até hoje não nos respondeu. O que ele não nos respondeu? Nós provamos para ele que é possível prestar as 7 horas de serviço obrigatórias em lei e que é possível realizar as reuniões dentro do horário de trabalho. Porque se vai ser realizada reunião fora do horário de trabalho, teria que ser pago hora extra para os trabalhadores, porque eles estão em exercício da função. E aí o que nós provamos? Se as crianças são deixadas nas escolas pelos responsáveis às 7h30 e elas ficam lá meio-dia, se alimentam, permanecem lá, das 7h30 às 14h30, está cumprida a carga horária de 7 horas. Logo, das 14h30 até 17 horas, que é o horário normal de atendimento da escola, é tempo suficiente para realizar reunião pedagógica. Mas o secretário, como de praxe, não responde praticamente nenhum ofício, quase nunca fala, o governo manda outros para falar em nome do secretário, quando é em audiência pública, enfim, em outras situações. Então, é por isso a necessidade aí da Assembleia. E aí um colega do final 4109, a última mensagem do programa passado, perguntou, e nós aposentados? Que é o que a gente fala aí, né, para o Mastro Antônio e para os demais. A gente sempre inclui, principalmente na database, elementos para contemplar os aposentados da Prefeitura de Pelotas, né, como vale alimentação para os aposentados, várias outras situações que deveria chegar até os aposentados, como uma política de valorização para com estes que prestaram, né, grande parte da sua vida trabalhos relevantes. Mas, geralmente, como eu digo no plural, os gestores não consideram como importante aqueles que doaram parte da sua vida, né, em nome do poder público. E aí, agora sim, chegando na mensagem atual do programa de hoje, o professor ou funcionário que aderir à greve pode receber falta não justificada? O final é o 0552, que eu mando um grande abraço e agradeço pela audiência. É como eu expliquei, não sei se você pegou o início do programa. Qualquer paralisação ou greve, você está abrindo mão do dia do trabalho para reivindicar. Ninguém faz greve porque é legal, porque é maravilhoso, né? Na verdade, a greve ou a paralisação são instâncias
que se chegam até as mesmas justamente pela falta do diálogo, pela não resolução dos mesmos problemas que sempre são reivindicados. E muitas vezes tem que se abrir mão desses mecanismos para chamar a atenção do gestor, para chamar a atenção da comunidade. E claro, não trabalhado, o dia não trabalhado é um dia que você não prestou serviço. Mas isso não quer dizer que a direção da escola, que a direção do setor obrigue a você colocar lá no seu ponto, coloca aí falta não justificada. Negativo. Como mesmo eu falei, sim, se tratando de educação, sempre são recuperados os 200 dias letivos e as 800 horas trabalhadas. Ora, se são recuperados, não pode haver desconto, não pode haver falta não justificada. Aí podemos tratar, mas se tratando de um trabalhador em educação, que não é professor, que não tem aquela obrigatoriedade dos 200 dias, um motorista, podemos pegar um oficial administrativo, uma merendeira, uma servente. Bom, se ele não foi trabalhar naqueles dias de paralisação ou greve e ele não quer, o servidor, não quer recuperar aquela falta, mas aí ele está optando, eu não quero recuperar. Eu pode descontar do meu contra-cheque daquele dia porque eu abri mão do meu trabalho para reivindicar pelos meus direitos. Ok. Agora, não, eu quero compensar. Não tem a direção da escola ou o chefe do setor dizer, não tem como tu compensar. Porque não é com ele que se resolve. É o sindicato que, ao final dos movimentos de paralisação ou greve, informa ao governo a solicitação das formas de compensação, ou seja, de recuperar esses dias. O governo tem que garantir a possibilidade, a oportunidade do servidor poder compensar. E é de várias formas, fazendo hora extra, ou já tem várias horas extras feitas a receber e abre mão relativa àqueles dias que paralisou, aí não recebe por aqueles dias. Pode trabalhar um banco X de horas ao longo do mês a mais, que fecha aquela carga horária que você ficou devendo aquele dia. Enfim, há vários mecanismos, mas na verdade a chefia ou a direção da escola ela tem que oportunizar isso aí, porque na verdade se quer compensar, na verdade, mas também é um desejo, é facultativo o direito, né, que muitos optam até por não querer. Não abro mão da luta, não vou compensar. Tem outra mensagem aqui, o 8341. Como está o andamento do plano de carreira dos municipários? Pois lembro que o prefeito solicitou algumas alterações no mesmo. Obrigado, Guarda Municipal Vinícius. Vinícius, um grande abraço para ti. Vamos estar mostrando aí, Vinícius, um vídeo aí que envolveu a Guarda Municipal hoje pela manhã, junto com o SIMP, um clima meio tenso lá na Vinícius de Moraes, e o SIMP foi lá para garantir a segurança e integridade também dos guardas que estavam envolvidos na situação lá. E também vamos estar falando aqui, Vinícius, das minutas de regulamentações da Guarda Municipal. Vinícius, na verdade, o prefeito não solicitou em nenhum momento alterações, Vinícius. Na verdade, o ano passado, o SIMP enviou um ofício ao prefeito para a gente poder discutir o plano de carreira que já foi apresentado lá, inclusive, no governo Fetter Júnior. E aí o prefeito disse que o momento que o SIMP desejasse fazer a apresentação de um esboço básico do plano de carreira, poderia ser agendado, por exemplo, agora pós-database, porque ele não discute e nem deve se discutir reajuste salarial, que é em maio, com o plano de carreira. São situações diferentes. A gente discute a database e depois pode discutir o plano de carreira. Só que o plano de carreira que a gente vai apresentar para ele, Vinícius, na verdade não é com aqueles valores antigos lá da proposta quando a gente fez em 2009. É mostrar para ele como se dá a ascensão na carreira, que é o que a gente tem lá no site do SIMP. Caso tu não conheça, Vinícius, acessa o site do SIMP e aí tem vários ficheiros ali em cima. Um deles diz documentos. Entra ali onde diz documentos e ali está a cartilha completa do plano de carreira, forma de evolução, como é que você poderia evoluir ou por nível de escolaridade acima do que o concurso te exigiu, ou seja, tu avançaria na carreira ou pela escolaridade. Ou seja, ali a gente prevê que todo e qualquer servidor, independentemente da secretaria, independentemente do regime, se é seletista ou estatutário, Guarda Municipal, concurso exigiu, um exemplo, nível médio, que é o que não foi o caso, porque o último a prefeitura teimou em fazer ensino fundamental. Nem existe em nível nacional concurso para a Guarda Municipal mais, onde se solicite apenas o ensino fundamental. Então, por exemplo, solicitou-se como grau de escolaridade para ingresso na Guarda Municipal nível médio.
Se o guarda tem graduação, nível superior a mais, ele tem que ganhar um incentivo por isso. Hoje não tem isso em Pelotas. Hoje em Pelotas só ganha incentivo à titulação professores e técnicos científicos. Fora essa categoria, você pode ter doutorado, mestrado, não ganha nada mais. Plano de carreira tem que prever todo e qualquer servidor, uma servente, uma merendeira, um guarda, alguém que trabalha nas obras, lá no DIP, enfim, tem escolaridade acima do que foi exigido, vai ser estabelecido um percentual de acordo com o nível de escolaridade atingido, com a graduação, com a pós, enfim. O servidor não quer estudar. Bom, ele tem que ter uma diferença no seu padrão salarial, na sua classe, por tempo de serviço. Hoje nós temos uma realidade, Vinícius, onde temos um guarda municipal com 24 anos de existência, de carreira, está desde o início, e um guarda municipal com 15, 10 anos de trabalho e o outro com 3, 4. Há pouquíssima diferença salarial entre eles. Na base de cálculo é igual, o risco de vida é igual porque é inerente à função. Mas a única coisa que muda daquele que tem 24 anos de trabalho e o que tem 5 são os avanços, que é 13,5% a mais no salário de 3 em 3 anos. E aquela promoção de quem tem 15 anos de trabalho, 15%, e quem tem 25 anos de trabalho, 25%. Não pode ser assim. Se nós tivermos dois colegas no mesmo cargo, mas que têm tempos de trabalho diferente, se eu tenho um exemplo, 9 anos de trabalho, eu teria que estar na classe C, digamos que cada classe fosse de 3 em 3 anos, a classe A é de 0 a 3 anos, a classe B é de 3 a 6 e a classe C seria de 6 a 9. Bom, se eu tenho 9 anos de trabalho, o meu padrão lá na classe C tem que ser maior que o padrão do guarda que está na classe A. E isso tem que servir para todas as categorias. Então, mais ou menos é por aí. Ele é bastante complexo, tem várias formas aí de ascensão, mas é a forma de valorizar todo e qualquer trabalhador. Primeiro, que a função que exija menor nível de escolaridade, no mínimo, tem que partir mais do que o salário mínimo nacional como salário padrão. E criar uma regra de aproximação, ou seja, o menor salário padrão num plano de carreira, o menor, daquela função que exige menor escolaridade, para quem está entrando no primeiro ano de trabalho, o menor padrão não poderia ser distante mais do que 10 vezes do padrão mais alto que é do prefeito. Então, se o prefeito ganha hoje em torno de 16 mil reais, logo o menor padrão deveria ser no mínimo R$1.600. Isso não é valor nenhum maior. Isso aí, na verdade, é o mínimo que se tem. Quando a prefeitura dá as justificativas aí na televisão, que nem eu falei agora há pouco, não tem motorista no transporte escolar da colônia porque o motorista se exonerou. Está faltando professores porque alguns se exoneraram. Está faltando equipe do setor da merenda para levar porque se exoneraram e saíram. É simples. É simples. As pessoas se exoneram e saem porque os salários são baixos. 80% da categoria ganha entre 200, 300, 400, 600 de salário padrão. É menos do que o mínimo. Logo, se não tiver uma política salarial condizente, através de um plano de carreira justo, nunca vai ter uma valorização real para os servidores. E temos que abrir o olho. Por quê? O Eduardo Leite, o prefeito, por várias vezes disse: eu quero discutir plano de carreira. Eu concordo que os padrões não possam ser inferiores ao salário mínimo. Mas, com certeza, quando se falar de carreira, nós vamos ter que mexer nas gratificações existentes, nas vantagens existentes, porque não é possível eu elevar os salários padrões e refletir em cima de um salário padrão de 1.500, um adicional de risco de vida da guarda, por exemplo, de 125%. Não é possível pagar o piso nacional dos professores. Um professor de 40 horas deveria ganhar um salário padrão de 1.697. Eu refleti ali os 59% da graduação em cima. Mas aí perde a essência de carreira, né, Vinícius? Aí perde. Por quê? O que adianta eu, como gestor, elevar os salários padrões, mas eu estou usando a tua gratificação, a tua vantagem, a tua conquista individual, eu estou diminuindo o percentual, porque é legal mexer em percentual, ele pode diminuir, seja no risco de vida, seja no incentivo à titulação, o gestor pode mexer. Claro, tem que mandar um projeto de lei para a Câmara tem que aprovar, o prefeito tem que voltar a sancionar. Estou dizendo que a prerrogativa é dele.
A iniciativa é do executivo. Aí o que adianta eu para elevar os padrões, eu reduzir todas as vantagens que você tenha? Aí eu incho o padrão, mas eu não tenho nada para refletir em cima, né? Então a categoria vai ter que estar muito unida e mobilizada quando chegar o momento de discutir o plano de carreira, que provavelmente será em seguida, posteriormente, na verdade, a database, ok? Então temos que ficar de olhos bem abertos nesse sentido aí. A ação do Ministério Público contra a Prefeitura sobre o piso já tem algum resultado? Não, ainda não. A ação do Ministério Público contra o piso não tem. A única coisa que está dando resultado são as ações do SIMP. Nós ganhamos em todas as ações movidas pela nossa assessoria jurídica, foram ganhas todas em primeira instância. E já tem uma decisão em última instância, inclusive, que já temos professor em Pelotas ganhando como salário padrão, desde outubro do ano passado, no contra-cheque, o piso nacional da educação na forma da lei. Isso aqui é histórico em Pelotas. Na verdade, a primeira equipe de assessoria jurídica ou de advogados que consegue uma vitória na justiça até a última instância, graças à competência da nossa assessoria jurídica, foi através dos sindicatos municipais. Então, já temos professor em Pelotas que ganha o piso na forma da lei, como eu disse, no contra-cheque, como salário padrão, desde outubro do ano passado já vem recebendo. É uma professora seletista e que já foi julgada em última instância no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Já foi julgado em última instância. As ações dos professores estatutários, movidas por nós, todas elas já foram julgadas em primeira instância e ganhamos em todas. Foi dado como procedente. Então, essa ação do Ministério Público Estadual, né, que foi graças a nossas ações conquistadas, porque me lembro o ano passado, quando o promotor Paulo Charqueiro chamou o SIMP, o promotor José Olavo dos Passos nos chamou ano passado e verificou que, diante do grande número de vitórias judiciais do SIMP, ele se sentiu contemplado com a ideia ali que estava comprovado através de jurisprudência já criada, que realmente a Prefeitura de Pelotas não paga o piso na forma da lei. Então, por isso, motivou que o Ministério Público Estadual ingressasse com uma ação. Mas ainda não foi julgada essa ação do Ministério Público Estadual, esse ingresso dessa ação civil pública aí da Prefeitura. Bom, pessoal, recebemos bastante mensagem aqui, eu vou tocar a pauta, que nós temos outros itens aqui, como do próprio Ministério Público que ajuizou a ação aí contra a Prefeitura no caso da contratação da Falcone e outros demais temas aí, senão não vai dar tempo, são 7h30. Bom, pessoal, vou lembrar vocês aqui também, já indo direto ao assunto, né? Já que a gente estava falando aí de salários baixos, tudo, o SIMP havia publicado uma matéria aí, no início da semana, na verdade no final da semana passada, um texto criticando os baixos salários da Prefeitura acerca do edital que a Prefeitura vai publicar posteriormente. Aí as pessoas, que edital é esse? Não tem nada publicado, não tem nada. Não, a gente colocou na matéria, nós tivemos o cuidado, né? O concurso que será realizado pela Prefeitura. Porque toda vez que é um concurso público, é formada uma comissão que faz a elaboração, a montagem do edital. Conforme lei municipal, o SIMP, os sindicatos municipais, tem cadeira na comissão desse concurso, que no caso é ocupada pelo nosso diretor Márcio Torma. Então ali, o Márcio já está acompanhando de perto, então ele já tem acesso às informações. Já está ali o esboço, é um grande concurso para vários cargos da Prefeitura, tanto de nível superior, de nível médio, de ensino fundamental. E aí a nossa matéria foi justamente criticando os baixos salários da Prefeitura, na verdade mostrando a realidade que a gente sempre mostrou. É uma vergonha, quando for publicado o edital, vocês vão ver que 80% do edital, para todos os cargos, para professor, para servente, para motorista, para agente de trânsito, enfim, para vários cargos, o valor é de 200, 300, 400 reais. É o que aparece. Só aparece ali bem pouco, R$ 1.600, R$ 1.600 e pouco, que é de técnico científico, ou seja, concurso que exige nível superior. Então, quando o edital for publicado e a gente informou que o concurso ainda será realizado pela Prefeitura, a gente já adiantou a crítica quanto ao edital, que quando ele for publicado, não tem nenhuma atração para quem vai fazer concurso. Na verdade, as pessoas fazem isso aqui como um trampolim, como uma transição, ou porque momentaneamente estão desempregadas, porque
não há nenhum atrativo, pelo menos ali economicamente, materialmente, para que um cidadão torne-se servidor público da prefeitura, né, através do edital. Então, só informando, não há edital ainda publicado, nós nos adiantamos porque a gente tem conhecimento por fazer parte, né, por termos uma cadeira na comissão de concursos. Quero também lhes falar justamente sobre isso, né? O Ministério Público Estadual, ele ingressa com uma ação civil pública contra a Prefeitura para anulação do contrato com a Falcone, com a empresa aí contratada por R$2 milhões para fazer estudos em 12 meses e para tentar, na verdade, elevar o índice de educação em Pelotas. O SIMP foi um dos primeiros a fazer matéria aí na cidade criticando a não necessidade, depois outros órgãos também, a UFPEL, através da Faculdade de Educação, fez uma nota conjunta até conosco, outros órgãos de imprensa, outros segmentos da sociedade civil, praticamente quase que por unanimidade, contra essa contratação, totalmente não necessária, é um dinheiro colocado fora, esses 2 milhões. Né? E ainda mais a Prefeitura se utilizando da Lei Federal 8666, que trata dos processos licitatórios e contratos públicos, onde o prefeito defende-se da inexigibilidade de licitação quando o serviço for de assessoria e planejamento através de uma empresa que tenha notoriedade no assunto. E aí o próprio Ministério Público Estadual, né, motivado aí pela audiência pública, pela grande repercussão popular, através do promotor Jaime Chatiquim, verificou na ação que o Ministério Público ingressa, eles requerem a anulação do contrato, firmado pelo Executivo para com a Prefeitura. E um dos principais argumentos do promotor é esse, que a licitação deveria ter sido feita pelo Executivo, porque também há outras empresas aptas a prestar o mesmo serviço da Falcone. A Falcone não é especialista, só ela, em desenvolver ou assessorar, seja através da área de recursos humanos, seja através da área do desenvolvimento, projetar mecanismos ou modelos de estratégia de ação, de execução, para elevar o índice de educação em Pelotas. Várias outras fundações, várias outras empresas prestam o mesmo tipo de serviço. E aí poderia, na visão do Ministério Público, ser feito um procedimento licitatório, inclusive na modalidade melhor técnica, menor preço, ou seja, a menor custo, mas apresentando a melhor técnica, né? Então, basicamente, não há singularidade do objeto do contrato, ou seja, não há notória especialização dos profissionais lá da Falcone para se dispensar outras empresas para fazer um procedimento licitatório. Então, está nas mãos do juizado aqui de Pelotas, que ainda não julgou essa ação ingressada aí pelo Ministério Público Estadual. Ainda não foi julgada, mas o objeto da ação do Ministério Público é justamente o pedido de anulação do contrato por parte da Prefeitura de Pelotas nesse sentido. Bom, pessoal, vou dando aqui outros informes. A Secretaria de Justiça Social, a gente já havia relatado aqui o problema que novamente os trabalhadores em educação lá da antiga cidadania não ganharam as horas extras a 100%, desde o ano passado inclusive. Tivemos reunião ano passado com a secretária Clésis, com o secretário Cruz, e os problemas persistem. Continuam falhando no envio das informações e do pagamento das horas extras a 100%, trabalhadas em feriados. Vários servidores até hoje não recebem. Aí, cansado aí de se reunir com a Clésis, com o Cruz, mandamos um ofício para o prefeito, pedindo uma reunião urgente com ele, para que ele fale com o seu pessoal, com a Clésis, com o Cruz, enfim, para que solucione esse impasse. Então, a chefia de gabinete do prefeito, quem assina o ofício é o Thiago Bintin, responde que estamos buscando informações junto à Secretaria de Justiça Social e Segurança para averiguar essa situação. Informamos que quando obtivermos parecer da Secretaria, marcaremos a reunião solicitada pelo SIMP. Só que aí, na sequência, nós tivemos uma resposta da própria secretária Clésis, onde ela respondeu que já foi sanado o problema do pagamento do adicional de 100% das horas extras em feriados, já foi sanado junto ao setor de recursos humanos daquela secretaria, bem como a Secretaria de Administração está informada do pagamento das horas extras trabalhadas em feriados. Só isso que responde no ofício. Não é essa a resposta que a gente quer, está sanado. A gente quer saber o que é esse sanado. Quer dizer que vai vir na folha de março
o que não veio em dezembro, o que não veio em janeiro, o que não veio em fevereiro? Ou o sanado se refere, esse mês de março nós vamos pagar referente a fevereiro? Na verdade, o ofício é muito genérico. Está sanado o problema. De que forma está sanado? Vai pagar os atrasados de quem trabalhou desde dezembro até agora e não recebeu? Vai vir na folha de março? Não diz nada. Então nós vamos ter que mandar outro ofício para a CLES para perguntar o que é sanado. Quando? Data para pagamento? É retroativo? Vem de forma integral desde dezembro para cá para quem não recebeu? É isso que a gente quer, é objetividade. Mas não acontece naquela secretaria lá. A Guarda Municipal. Nós havíamos enviado um ofício ao superintendente de segurança, o Romaldo Duarte, para perguntar sobre as minutas de regulamentação da guarda. Foi um dos motivos da greve do ano passado. O executivo elaborou minutas de regulamentação da guarda e, sem ter discutido com a categoria, apresentou a minuta pronta. E uma das demandas que nós tiramos em assembleia da categoria ano passado era criar uma comissão para poder estudar junto com o executivo as propostas. Essa comissão da guarda se reuniu algumas vezes com a comissão do executivo, mas até agora a gente não tem resposta de nada. Então a gente mandou um ofício para o Romaldo para saber, e aí, após as opiniões da comissão da guarda, após os pontos que foram ali elencados para fins de mudança da minuta, o que vocês entenderam? Vão ser mudados alguns itens? Vocês vão fazer questão de manter na íntegra o texto de vocês do executivo? Bom, aí o Romaldo responde que as minutas regulamentadoras, após discutidas e ajustadas, mas a gente não sabe que ajuste é esse, foram encaminhadas ao secretário de Gestão e Estratégia, que é o senhor Abel Dourado, por ele estar diretamente ligado ao gabinete do prefeito e fazer parte também da comissão para dar o devido andamento. Ou seja, é outra resposta genérica que nem da CLES. A gente perguntou no ofício quais são os encaminhamentos. O que está sendo finalizado como ajuste? Vocês levaram em consideração o que a guarda apontou, que a comissão da guarda? Quais itens foram levados em consideração? Enfim, o que foi, após as reuniões, finalizado? Então, como ele disse que está em poder do Abel Dourado, já que mandaram para o Abel, agora nós vamos mandar o ofício para o Abel, já que está em posse dele, para que o Abel nos responda. Bom, e aí? O que tem de avaliação, pós-reuniões entre comissões? Bom, pessoal, estamos aí a 19 minutos aí do término do programa. Eu estou tocando aqui o programa para dar tempo. Se der tempo eu leio as mensagens que já chegaram lá no final do programa. Se não, eu peço que vocês nos assistam sexta que vem, que eu sempre leio as mensagens que ficaram enviadas do programa anterior e não lidas. Mas vou correr aqui para lê-las. Quero mostrar, e aí Wagner já coloca aí na ponta da agulha aí o primeiro vídeo da escola Vinícius de Moraes, que era aquele problema pessoal que a gente falou. A escola aí teve problema de agressão à diretora o ano passado, uma mãe aí, uma cidadã invadiu a escola para agredir a diretora com socos e pontapés, ameaçando de morte. Vários funcionários já vêm sofrendo esse problema de insegurança desde o ano passado. E o problema que aconteceu esse ano foi um vizinho dos fundos que tem os fundos da sua casa voltado, os fundos que era uma parede inteiriça, voltado para o pátio da escola. Só que esse vizinho, com o passar do tempo, abriu uma porta nos fundos da sua casa. Só que essa porta dá acesso direto ao pátio da escola. E esse cidadão anda dentro do pátio, faz ali as suas atividades, enfim, nem vamos nos ater muito à pessoa em questão, quanto à conduta, quanto à prática. A escola se reuniu com a SMED em janeiro, período de férias, se reuniu em fevereiro, avisou no início de março e a SMED não fez absolutamente nada. Nada. Não levou em consideração. Não levou. Não foi lá, não mandou fazer serviço nenhum. Aí o SIMP fez a matéria, uniu-se junto com os colegas lá, os colegas resolveram paralisar as atividades, não vamos receber as crianças aqui na Escola de Educação Infantil enquanto não for solucionado o problema. Aí a SMED ontem ordenou que a equipe de conservação de escolas fosse hoje pela manhã na escola, a escola estava fechada, só ia abrir para esse serviço. A SMED determinou que a equipe de conservação de escolas, acompanhada da Guarda Municipal, que a Guarda Municipal ia fazer a segurança desses trabalhadores, para que fechassem o tal buraco. Só que o buraco é a porta do cidadão, é na casa do cidadão, é no imóvel. E aí foi que a gente foi se deparar
com outras situações mais graves, ou seja, quando o SIMP lá chegou, estava o pessoal da equipe de conservação de escolas e guarda, e aí, para nossa surpresa, nós fomos verificar a planta da escola, conforme consta no cadastro de registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis. Essa planta foi fornecida pela SMED para a equipe de conservação. Aí a gente viu na planta que no pátio lateral da escola, que é fechado, depois, quando o Wagner botar depois as imagens, eu vou mostrar isso, eu só estou adiantando para facilitar, para que vocês compreendam a história. Quando tem a lateral do pátio da escola, num determinado perímetro, o cidadão, ele, por conta própria, colocou uns tapumes de madeira que antecede a casa dele mais ou menos uns 20 metros. Então é como se ele dissesse, isso aqui é meu. Aqui ele colocou uns tapumes, mais 20 metros, lá é os fundos da casa dele, com porta que dá acesso direto para dentro do pátio da escola. E aí nós fomos ver na planta da escola, não consta no desenho da planta, como parte da escola, justamente esse trecho delimitado pelo cidadão. Aí nós fizemos a constatação na hora, nós SIMP, guarda e a conservação de escola. Olha, se não está na planta esse trecho que o cidadão delimitou, não sabemos se é do cidadão. Ele pode ter pego, enfim, mas que não é da escola, não é. Legalmente não é, porque não está na planta. E para piorar, para dizerem que era da escola, alguém absurdamente, amadoramente, fez à mão, a caneta, num desenho de uma planta oficial, impressa em computador, para dizer que aquele trechinho ali era da escola, fez à mão e tudo torto, ainda a caneta, para dar para o pessoal da conservação de escolas e dizer, não, está aí o desenho, mas foi feito à mão, a gente viu ali. E aí nós tivemos o entendimento na hora, não. Se o terreno, aquele trecho, não compreende como da escola, conforme a documentação, se os guardas, que para prestarem a segurança para os colegas lá do setor de escola, vão entrar num terreno que não é seu e ainda mexer na porta do cidadão, pode configurar uma invasão aí de propriedade, de domicílio. Aí o crime quem vai estar cometendo é o ente público. E nós não, nós vamos garantir a segurança da própria guarda e dos servidores. Não é possível fazer esse serviço dessa maneira. Não tem como. E aí apareceu lá o secretário Gilberto Garcias e apareceu o representante da educação e o Romaldo, superintendente de segurança da guarda. Então, dando esse breve histórico, Wagner, coloca o vídeo que aí o pessoal vai entender agora com o decorrer aí das imagens. Nós chegamos lá na escola por volta de 9 horas da manhã, está aí o caminhão da equipe de conservação de escolas, a viatura da guarda municipal, e aí a gente, pela chegada pela manhã, a diretora só entregou a chave e saiu, não teve expediente na escola, não teve alunos, né, não teve ninguém justamente para garantir a segurança desse. Aí, ó, tá aí o tapume que o cidadão fez, desse trecho de madeira até a casa dele. Essa é a porta que ele abriu para o pátio da escola. Ele saindo aí, ó, da porta até esse trecho de tapume, essa área não está como compreendida da escola, não aparece na planta, mas ele sai dessa porta e anda livremente dentro da escola, dentro do pátio da escola. E aí nós estávamos analisando em conjunto com a equipe de conservação de escolas, a guarda, ó, não é possível a gente entrar aí, mexer na porta, imagine como ordem de serviço, tapem o buraco, tirem a porta da casa do cidadão e fechem, né? Um tremendo risco aí para a própria guarda, para os colegas do setor de conservação de escolas. E aí, analisando consequentemente a planta, como vocês veem aí, né, todo o processo da planta, o desenho, aí nós verificamos e caracterizou-se que não, aquele trecho compreendido não é da escola, se não é da escola, a gente não pode entrar. Né? Aí está o documento que comprova o registro de imóveis. E aí está a planta, onde lá em cima, bem lá em cima, não vai aparecer agora aí na imagem, mas bem lá em cima, lá, ó, bem naquela parte lá de cima, foi feita toda manualmente a caneta e com linhas tortas. Alguém fez um remendo para dizer, não, vocês estão respaldados aí para mexer nessa área. Simplesmente vão lá, atiram o servidor e façam o serviço. E aí, claro, né, começou a chegar o pessoal da guarda, a gente começou ali a fazer essa avaliação, que não seria executado o serviço sob essa ótica, e aí, aos poucos, foi chegando ali o secretário de Educação e o Romaldo. Aí já se encontra o Romaldo, está ali o secretário Gilberto Garcias, né, e nós explicávamos aí essa situação que passamos para vocês da planta, né, que tal área não era compreendido. O secretário entendia que devia ser feito o serviço
isso igual, ele disse que a prefeitura tem poder de polícia. Olha, a prefeitura tem poder de polícia administrativa, dentro do seu âmbito legal, né? Não temos poder da polícia. E para invadirmos um local que não consta como legal da escola, aí não é poder de polícia administrativa que vai garantir, entrem, vão lá e mexam. Não pode ser assim. Nós falamos para o secretário isso e falamos ali à esquerda do vídeo para o Romaldo. Aí qual foi o consenso que se chegou? Bom, eles verificaram que realmente a área não consta na planta. Então não pode ser mexido dali de onde está o tapume feito pelo cidadão até a casa dele. Então qual é a solução que achou-se? Vamos fazer um tapume na região limite, ou seja, no tapume que o cidadão fez, nós do lado da escola construir um grande tapume, porque aí de fato isola a casa do cidadão da escola. E aí se briga juridicamente, ou seja, aí a prefeitura, através da procuradoria, que comprove que de fato o terreno é seu, da escola, seja através de uso capião, seja através de outros meios comprobatórios, porque aí ela vai ter que pedir o quê? Reintegração de posse. E aí mostra o amadorismo. Porque se a SMED foi avisada desde janeiro, por que a SMED não tomou providências antes? Nós vamos lá visitar a escola, nós vamos verificar que não está na planta. Bom, se não está na planta, a gente não vai poder mexer daqui para lá. Para a gente poder mexer, a gente tem que ter garantias. E quais são as garantias? Através da própria planta lá no registro de imóveis, se aquela de lá está correta ou não. Se não está correta, nós vamos ingressar juridicamente para reintegração de posse. Aí são outras medidas, de forma antecipada, de forma correta e coerente. Não 3 meses após a reclamação da escola. Aí o secretário, com todo respeito, diz assim para mim: pois é, mas eu estou recebendo uma série de reclamações dos pais que não está tendo aula, que a escola está fechada. Eu digo, é muito melhor receber esse tipo de reclamação do que receber a reclamação que uma criança lá sofreu uma violência, que uma criança ou um funcionário sofreu uma agressão, uma violência, enfim, por um cidadão que tem livre acesso ao pátio da escola. Qual é o pai que vai ter segurança de deixar o seu filho na escola sabendo que tem um cidadão que anda tranquilamente dentro do pátio da escola? Não faz questão nenhuma. E que, inclusive, ligou para o telefone da diretora da escola nesta segunda meia-noite, justamente querendo saber o nome completo dela, tudo, para denunciá-la, porque ela estava tomando as medidas cabíveis, corretas, que a Secretaria de Educação deveria fazer para fechamento, para isolamento da casa e da escola. Então eu digo, secretário, a preocupação tem que ser com a segurança das crianças, dos funcionários, da comunidade escolar. Não precisava a escola estar fechada se vocês tivessem agido em janeiro e fevereiro que não tinha aula. É simples assim, cara. É simples assim. É revoltante a inércia, a demora para uma simples solução. E aí hoje à tarde os colegas do setor de conservação de escolas fizeram esse isolamento anterior ao tapume feito pelo cidadão, né? Então, olha, é extremamente revoltante o trabalho não desenvolvido, demorado, e ainda a Secretaria de Educação joga a culpa para os servidores, para os professores da escola, por que eles não estão atendendo as crianças. Mas com certeza, se acontece algo com alguma criança lá, seja através desse cidadão ou alguém, eu duvido o secretário de Educação dizer: eu compro essa bronca, porque eles estão em nome do poder público. Não! Aí abre sindicância, abre inquérito administrativo contra os servidores porque não cuidaram as crianças. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Tem que ser refletido isso pelo prefeito quando pensa em contratar uma empresa de consultoria, tem que pensar em resolver todos esses problemas. E aqui a gente segue o embalo. O SIMP vai mostrar agora a situação do descaso das escolas. Além de segurança, porque só em questão de segurança, para fechar essa matéria, antes do Wagner colocar aí os slides, só ainda falando em insegurança, para mostrar para vocês, nós tivemos essa semana, lá na escola Frederico Ozanam, que funciona ali junto ao aeroporto de Pelotas, a coordenadora lá da escola, ela foi assaltada na porta da escola, quando ela chegava para as atividades do sábado letivo. Foi assaltada na porta da escola. Aí no domingo, um dia depois,
Arrombaram as salas de aula, levaram os ventiladores e uma televisão da escola, além de destruírem portas, janelas, cabos do telefone e alarme. Também recebemos informações de roubo de ventiladores na escola Santa Irene. E por aí vai. Isso eu estou falando em segurança. Agora nós vamos falar no descaso. A Prefeitura de Pelotas, através do setor de saúde pública escolar, informou que, por determinação do secretário Gilberto Garcias, as escolas de ensino fundamental passam a ser as responsáveis diretas para o serviço de roçado e corte de grama. Antigamente, a prefeitura mandava, a empresa que é contratada para prestar os serviços de limpeza em Pelotas, era essa empresa que ia lá e fazia o serviço para a escola. Não tirava nenhum dinheiro da escola, a prefeitura pagava. Agora a prefeitura está jogando essa obrigação para as escolas de ensino fundamental, porque elas recebem recursos do PARF mensalmente. Os recursos do PARF, pessoal, nada mais é que para cobertura de despesas, como contratação de serviços de pessoa física ou jurídica, aquisição de materiais de consumo e aquisição de equipamentos de material permanente. Só que é um dinheiro já curto para isso. E aí joga mais um ônus, porque agora tem que tirar desse dinheiro, que é para essas coisas básicas, para pagar serviço de corte e roçado de grama. Só que as escolas de educação infantil continuam sob a custódia da prefeitura. E aí vocês vão ver que tanto a escola de educação infantil, que está sob a custódia da prefeitura, está atirada no mato, e vocês vão ver também que as escolas de ensino fundamental, pela escassez dos recursos, também têm dificuldade. Então, Wagner, coloca para nós aí o primeiro slide da escola de educação infantil João Guimarães Rosa. Vou mostrar 3 fotos para vocês do estado que está a escola. Essa é a altura do capim, do mato, na escola João Guimarães Rosa, que fica lá no Distrito Industrial. Esse é o pátio que crianças de 0 a 6 anos, que são atendidas numa escola de educação infantil, têm que brincar. Aí está servindo de reduto de aranhas, cobras, escorpiões. Essa foto é atual, é dessa semana. As crianças estão lá assim, dessa maneira. Próxima foto, Wagner. Aí, ó, isso é o pátio da escola. Olha a altura do mato, lá quase conflitando com a altura do muro, que é alto. Próxima foto, Wagner, por gentileza. Onde tem o parque recreativo das crianças, hoje se tornou perigoso para você fazer atividades ali recreativas com as crianças no pátio. Então, Wagner, pode voltar para mim aqui, por gentileza? E isso é da João Guimarães Rosa, Escola de Educação Infantil. Agora nós vamos ver os slides da escola Mário Meneghetti, a escola de ensino fundamental. Pode colocar para nós aí, Wagner. Então, aí, a escola Dr. Mário Meneghetti, vocês vão ver as fotos. Essa aí, entre um pavilhão e outro, olha ali no meio a altura do mato. Só que vocês vão se abismar com a altura do capim no campo de futebol, onde é realizada a aula de educação física. Coloca para nós aí, Wagner. Lá onde está a trave, lá atrás, tem 4 colegas servidores e professores. A grama, para vocês verem, está na altura da cintura deles. Então não tem nem como fazer prática, né, de aulas de educação física ali no campo. Pode voltar, por gentileza, Wagner. Obrigado aí. Então isso é só um pouquinho do descaso da educação em Pelotas. Aí é falta de merenda, é falta de motorista no transporte escolar da colônia. O pessoal está viajando 15, 20 quilômetros por conta própria, porque não tem motorista no transporte escolar. A merenda não está chegando nas escolas, porque tem poucas equipes para trabalhar. Enfim, pensar em melhorar a educação em Pelotas é pensar, prefeito, em corrigir todos esses problemas anteriores. Quando tudo isso estiver resolvido, piso dos professores, trabalhador em educação não ganhar menos do que salário mínimo, segurança nas escolas, merenda decente nas escolas, bom, aí podemos começar a discutir junto como melhorar os níveis educacionais. Agora, nem Falcone, nem empresa nenhuma vai conseguir melhorar nível educacional em Pelotas com esses salários, com equipes não permanecendo pelos baixos salários, insegurança, não estrutura, não atendimento quando do pedido das demandas. É simples isso, simples que eu quero dizer. Precede disso. Se não resolver isso primeiro, não adianta pular lá para frente para um serviço bonito, técnico, consultivo e de projeção. Aí, de fato, não adianta. Bom, pessoal, estamos a 1 minuto do término do programa. Quero lembrá-los, segunda, terça e quarta agora é greve nacional da educação chamada pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Para todos os trabalhadores da educação, aproveitem esses 3 dias justamente para mostrar
mostrar para a prefeitura e para a comunidade, tudo isso que eu estou falando aqui é um resumo, ou seja, o quão está difícil trabalhar na área da educação em Pelotas e em todas as outras áreas. Segunda, no calendário não haverá nenhuma atividade em específico, mas as escolas estarão fechadas, paralisadas. Terça-feira haverá um fórum na Câmara de Vereadores à tarde, a partir das 14 horas, onde será abordado o tema 50 anos do golpe militar e seus reflexos na educação até hoje, que será ministrado pelo professor doutor em Ciência Política da UCPEL, Renato Della Vecchia, representando o Instituto Mário Alves. Então, terça-feira, 14 horas, lá na Câmara, e quarta-feira, 14h30, em frente à Prefeitura, será o ato denominado Educação Vai à Forra. Nós, através de cartazes, faixas, panfletos em branco, que serão fornecidos lá, com todo o material de pintura, vai ser a oportunidade de todos que lá se fizerem presentes colocar as demandas dos seus setores, colocar as suas frases, colocar as suas mensagens para lembrar o prefeito como deve ser tratada verdadeiramente a importância da educação em Pelotas. E claro, vai ser um ato em conjunto com o CEPERS, né, em nível de educação, também vai ser lembrado aí tudo que o Traço Genro faz também aí com os colegas em âmbito estadual. Bom, pessoal, a gente agradece a presença de todos vocês aqui. Sexta-feira que vem prometemos estar aqui ao vivo e todas as mensagens que vocês nos enviaram e aqui não foram lidas, vão ser lidas no início do próximo programa. Desejo a todos um bom final de semana e prometendo retornar sexta-feira que vem. Tchau, tchau e até lá.